Oi pessoal, eu sou a Aline. E eu sou a Natália. E estamos aqui no NA Nenhuma das Alternativas para falar de Stranger Things. Finalmente chegamos nesse vídeo, a gente gosta muito da série, que teve a primeira temporada exibida no ano passado, uma série original da Netflix. E agora, dia 27 de outubro, volta aí a segunda temporada da série, a gente tá bem ansiosa. Mas antes de começar o vídeo, vamos pedir aquela famosa inscrição para que o canal continue crescendo e a gente produzindo coisas bacanas para vocês. Nesse vídeo a gente trouxe aqui as 3 teorias mais legais que a gente pesquisou aí sobre Stranger Things. Talvez algumas delas comprovem nessa próxima temporada. Então com certeza vai ter spoilers nesse vídeo. Se você não assistiu, corre lá, assiste e depois vem aqui para debater com a gente as teorias. Isso aí. E nós vamos começar com a teoria mais famosa, que é a que os fãs mais falam, né? Que seria que a Eleven criou o monstro. A Eleven, ela sempre esteve em laboratório. Ela foi usada a vida toda, desde que nasceu até antes de nascer, para fazer testes. Então ela foi submetida a muita coisa muito jovem. Então essa teoria é que depois de tanto passar por esses experimentos, ela teria desenvolvido essa personificação dos medos e sofrimentos e tristezas que deu origem ao Demogorgon. Lembrando que o Demogorgon, na verdade, é um termo que os meninos usam para descrever o monstro. Ele não é o Demogorgon lá do Dungeons and Dragons, mas a gente identifica ele. Pra saber quem que é o monstro é o Demogorgon. E em meio a esses experimentos, tinha um que a Eleven era submetida a um tanque, né, que ela era colocada, e ali ela tinha acesso e conseguia visualizar esse monstro. Isso foi lá no episódio 6, que foi a primeira vez que a gente viu isso acontecendo, né? Em um determinado momento, ela não só viu o monstro, como ela tocou o monstro. E a partir desse toque, foi que abriu um portal e ele conseguiu escapar dali. E liberou o monstro. E através de um desabafo dela pro Mike, foi que a gente descobriu que ela que tinha sido a responsável, né? Porque ela teve um flashback dessa cena. E aí ela fala pra ele, ela pede desculpas, né, diz que sente muito, que abriu o portal e diz a seguinte frase: eu sou o monstro. O monstro, não um monstro. Ou seja, aquele monstro que a gente tinha acabado de conhecer seria Eleven. É claro que podia ter sido força de expressão da Eleven, né, ter falado, não, eu sou o monstro por ter aberto o portal e tal. Mas essa coisa do o monstro fica meio implícito aí, pode ter alguma coisa a mais e talvez uma pista. E também rola aí um paralelo entre a Eleven e a Jean Grey de X-Men. Em um episódio, os meninos, né, eles estão com a edição 134 da HQ. E é justamente nessa edição que a Jean libera a Fênix Negra, que é aquela entidade que faz tudo de ruim e comete várias atrocidades. Que é o que aconteceu com a Eleven. Sim, pelo menos diante dessa teoria aí. É uma referência, né? E um outro ponto que as duas têm em comum é que a Jean se sacrifica pelos amigos e a Eleven também, no fim da temporada, ela se sacrifica pela vida dos amigos. Mais um ponto em comum entre as duas. Sim. Então, ó, essa teoria realmente é muito forte, né? À toa que ela é popular. Faz sentido. Sim. Um outro ponto que reforça essa teoria é que esse monstro, ele tem 2 cabeças. O Demogorgon do D&D, que é o nome que os meninos usam. E essas 2 cabeças, o que poderia representar? 2 personalidades. Como se fosse a Eleven e o monstro. Na história de D&D, o Demogorgon, ele tem essas 2 cabeças justamente, tipo, uma quer se livrar da outra. Então, tipo, elas não são amigas. E existe uma ideia de que a Eleven pode ter se transformado no monstro no futuro. Ela não simplesmente criou ele, mas ela vai se transformar. Que aí já entra na nossa segunda teoria. Que é de que o mundo invertido pode ser o futuro da cidade de Hawkins. Como a Nath explicou, a Eleven passou por muitos experimentos científicos desde antes dela nascer. Então, essa teoria aí, ela diz que a Eleven se transformará no monstro por conta de todos esses experimentos científicos aí. Com o tempo ela vai acabar virando uma coisa diferente. Essa teoria ela é legal porque ela foi feita por um brasileiro. Foi o Abner Pereira, do Rio Grande do Sul,
que desenvolveu essa teoria pesquisando em vários fóruns e tal, e aí foi juntando ideias de outras pessoas e chegou nessa ideia. A teoria levanta aí a ideia de que lá no mundo invertido, a cidade é igual, exatamente igual o mundo ali, ou a cidade de Hawkins, só que tem algumas diferenças, né? Por exemplo, tem muitos esqueletos na cidade. De onde que vieram esses esqueletos? Não podia ser simplesmente o Demogorgon sequestrando pessoas e levando para o mundo invertido, porque como o Xerife Hopper explicou, antes do desaparecimento do Will e da Barbie, eles não tinham muitos desaparecimentos e crimes. A cidade de Hawkins era uma cidade pacata. De onde que apareceram todos aqueles esqueletos? A teoria diz que eram de pessoas que já viviam ali e passaram por esse apocalipse que a cidade passou aí e morreram, provavelmente causado pelo próprio Demogorgon. A teoria fala que a Eleven, quando ela se encontrou com o monstro, que seria ela no futuro, provocou aí uma ruptura temporal, aquela coisa, né? Você vai se encontrar no passado, no futuro, vai dar alguma porcaria no meio. Então ela causou essa fenda temporal e ela do futuro, o Demogorgon, escapou aí pra essa versão futura de Hawkins e destruiu a cidade. Uma coisa que reforça que o mundo invertido ele não era para ser uma coisa ruim é que os próprios criadores da série já disseram que não existem outros monstros lá no mundo invertido. O Demogorgon é o único e a gente sabe que ele não veio de lá. A Eleven encontrou ele fora do mundo invertido. Então, possivelmente foi o monstro que acabou causando toda essa destruição. E se não tem mais monstros, então talvez essa cidade tivesse sido ok, pacata, como a gente vê na série antes. E os irmãos produtores da série aí, eles já explicaram que eles têm um material de mais de 30 páginas explicando o que é o mundo invertido, por que não tem outros monstros lá e de onde é a origem do monstro. Então tem bastante mistério aí, com certeza a gente vai descobrir um pouquinho mais nessa temporada. E a terceira teoria, ela não é isolada necessariamente, porque ela pode acontecer junto com a primeira. Lá no final da primeira temporada, o Will ele é resgatado pela Joyce, a mãe dele, e pelo xerife. E quando ele é resgatado, ele estava num casulo, ou seja, ele não foi morto pelo monstro. Isso é uma coisa muito importante. O monstro já tinha pegado ele, mas não foi pra matar ele na hora. Não matou. E depois que ele é resgatado, ele já tá lá na casa dele, e ele vai lá no banheiro, lava a mão, e de repente Aquela sai cena. um negocinho ali, uma lesminha da boca dele. Lembrando que é uma lesma muito semelhante ao que estava na boca da Barbie quando a Eleven viu ela morta. Então, a gente começa a pensar, ele foi um hospedeiro? Provavelmente. Essa teoria tem relação com a ideia que a gente vai ter um novo monstro nessa temporada. Eu acho que tá bem claro que vai realmente existir um novo monstro, porque no trailer da segunda temporada ele apareceu, o Will vê lá um monstrão gigante com vários braços, ou podem ser pescoços. E esse monstro possivelmente é a Tessel Hydra, ou Hydra Tessel, vou chamar de Tessel Hydra, que foi assim que eles chamaram na série. Esse monstro é um monstro do universo de Dungeons and Dragons, assim como o Demogorgon. As crianças também aparecem jogando lá no final, no último episódio da temporada. Eles estão jogando o RPG deles ali e eles entram com a Tessel Hydra, esse monstro com 8 cabeças, e eles precisam enfrentar ele, exatamente como o Demogorgon eles tinham enfrentado lá no primeiro episódio. Eles estão prevendo já, Sim, né? Sempre tem a relação aí do monstro que eles estão brincando com o monstro que eles vão enfrentar. E a Tessel Hydra, ela tem uma história muito interessante, porque ela tem 8 cabeças e se você não cortar todas as cabeças, ela vai conseguir regenerar. Se ela tiver uma cabeça viva, ela consegue regenerar todas as outras. E é muito interessante que lá no último episódio, eles estão brincando, eles estão falando lá que eles estão enfrentando a Tessel Hydra, e o Lucas corta 7 cabeças dela. E eles só saem comemorando, né? Uhul, derrotamos a Hydra. Só que não! Ela tem 8 cabeças. Mas o que a Tessel Hydra tem a ver com o Will e com esse novo monstro? Como a Nath falou, o Will ele pode estar sendo um incubador desse monstro. Esse monstro ele consegue se reproduzir infectando outros seres. Então, talvez o Will seja parte disso. Por que o Will? A gente descobre também no último episódio da temporada, quando o Dr. Martin está conversando com a Joyce, ele fala para ela que 6 pessoas já tinham sido pegas pelo Demogorgon.
Provavelmente pessoas do laboratório, talvez eles nem tivessem alertado a polícia, né? Porque eles sabiam exatamente quem que tava levando. Por isso que o Hopper tava falando que a cidade era pacata, né? E não acontecia nada. Mas 6 pessoas tinham sido levadas naquela semana, e se a gente juntar essas 6 pessoas, mais o Will, mais a Barbie, são 8, olha só! 8 cabeças! 8 cabeças, 8 incubadores. Então pode ser que essas 8 pessoas tenham sido usadas aí para a formação desse novo monstro. Mas o que isso significa? Será que o Will tá incubando ainda um monstro dentro dele? Será que ele vai virar um monstro? Eles já conseguiram 7, o que falta é o Will. Será que o Will voltou? Será que não vai conseguir completar o monstro? Vai ficar um monstro incompleto? Eles precisam ir atrás do Will? A gente não sabe ainda, mas a teoria é muito boa. E tem toda a relação aí com o que eles já fizeram com o Demogorgon, né, na primeira temporada. Então é bem possível que a gente veja a Tessel Hydra, provavelmente com um vínculo aí com o Will na próxima temporada. E os produtores da série eles já até falaram, né, adiantaram para os fãs que essa temporada vai ser ainda mais sombria do que a primeira. Então só pelo tamanho do monstro que vem vindo a gente já pode imaginar que realmente vai ser pior. E apesar de ser uma história bem complexa, eles pretendem fechar em apenas 4 temporadas. É legal porque já mostra que eles têm a visão da história toda que eles querem contar. Independente da série estar fazendo sucesso ou não, eles não vão ficar estendendo a série por inúmeras temporadas e prolongando a história. Eles vão contar... Vai direto ao ponto. Sim. A gente espera aí que mantenha a qualidade. Então essas foram as nossas teorias. Deixem nos comentários quais são as teorias que vocês acreditam. Se gostou do vídeo, dá um curtir também. E até o próximo. Até. Tchau, tchau.